Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro segundo encuentro de futuros emergentes, este ciclo que busca explorar distintos futuros a partir de tecnologías y corrientes socioculturales emergentes. En el encuentro pasado exploramos cómo sería un futuro descentralizado de la mano de Mike Tango Bravo y Gabriela Serkin, y hoy vamos a explorar las sociedades 5.0. Hola Gaby, ahí te veo, ¿cómo andás? Bueno, voy a hacer una introducción primero, una introducción chiquita. Ahí está, yo, buenísimo. Vamos con la música, así abrimos el... Eso, excelente. Bueno, yo le quiero dar entonces nuevamente la bienvenida a este ciclo Futuros Emergentes, que como les contaba, lo que buscamos es estimular la imaginación y la reflexión acerca del futuro. Y un segundito, estamos acá con los controles. Hoy lo tenemos a Pedro Cedrón, un invitado súper especial que nos visita desde Brasil, que nos va a estar contando sobre las sociedades 5.0. Yo les quiero contar que Pedro Cedrón es graduado en Dirección Estratégica, está apasionado por el futuro, y se formó en escuelas de innovación, transformación digital y estudios de futuro, como Aerolito, Singularity University, Copenhagen Institute for the Futures y We Futurims, Nova School of Business of Economics y Foundation of Foresight y Dubai Future Foundation. Actualmente dirige Alot Futures, enfocado en la consultoría y mentoría en innovación y Strategic Foresight. Así que Pedro, más que bienvenido a este encuentro. Entonces, también para explorar la pregunta, que ahora Pedro nos va a ir contando, tenemos el desafío del idioma en traducción en portugués y español, así que Renata, decía hola Reni, que estás por ahí, ahora le voy a dar la palabra, va a estar colaborando en la traducción. Lo central de este encuentro entonces es explorar cómo podemos repensar la colaboración y la participación ciudadana en un futuro impulsado por la convergencia de tecnologías disruptivas, ¿no? Esa es como la premisa de la exploración de nuestro encuentro de hoy, y preguntarnos sobre, ¿no?, las sociedades 5.0. Así que Pedro, yo ahora te voy a dar un segundo para que te presentes, y también Renata, que va a estar haciendo nuestra traducción, y ya podés compartir tu presentación. Certo, muito obrigado. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Bom dia, Renata, aí, que está aí fazendo essa tradução. Para mim é uma alegria, uma felicidade estar aqui falando com vocês. Espero que seja uma experiência bem interessante e empolgante para todo mundo. E então vou convidar vocês a virem comigo para esse pequeno percurso que eu programei para nós todos aqui nesse momento. Vou compartilhar minha tela aqui. Reni, si querés mientras también presentate. Sí, hola, hola, soy Renata, soy de Brasil, pero vivo en el futuro. Les estoy hablando desde Australia. Formo parte de esta comunidad muy linda, que es la Comunidad Futuro, y encantada de estar acá con ustedes, no solo para escuchar lo que nos tiene a compartir Pedro, sino también para apoyarlos. Una preguntita, ¿cómo vamos con el portugués o el portuñol? Sí, vamos haciendo pequeñas pausas, así voy traduciendo
las ideas. A atividade é seguir mais ou menos assim, Renata. Eu posso ir falando e faço as pausas e, de repente, você vai complementando. Exacto. Pode ser? Sí, vamos Bueno, haciendo en los momentos ahí, Pedro, vos le das la palabra a Renata y vamos haciendo algunas pausas para traducir. Então, pessoal, eu convidar vocês para essa fala, antes agradecer aqui de novo a presença de todo mundo. Hoje eu estou aqui representando a Futuros Plurais, a Lost Futures, enfim, tem bastante gente aí, tem o pessoal do Brasil também, pelo que eu vi já tem gente de São Paulo aí também assistindo. E vamos conversar essa conversa, né? O primeiro de tudo, a gente, antes de a gente começar essa conversa toda, a gente precisa olhar um pouquinho para trás e entender um pouco do que a gente trata quando a gente fala de futuros, né? Então, a gente trata essa linguagem, essa forma de pensar futuros como sendo a união de alguns grupos, né? Então, em um momento, a gente pensou ciência, né? E a ciência se aproximou da arte, ou seja, isso tudo fez surgir não só a criatividade, mas também esse pensamento futuro, né? Essa forma de pensar e trabalhar futuros, né? Durante muito tempo, quando a gente olhava a ciência, olhava a tecnologia, e ela se aproximava da arte, a gente pensava nesse ambiente imaginativo, criativo nesse universo todo chamado futuros, né? Bueno, Pedro primeramente agradece a todos por su presencia y está muy contento de estar acá y está representando la organización Futuros Plurais o Plurales y está hablando de qué se entiende cuando hablamos de futuros, qué es la unión de algunos grupos, que cuando utilizamos la creatividad y el pensamiento de futuro y cómo eso se relaciona con la ciencia y qué sucede cuando la ciencia se acerca al arte. ¿Más o menos eso? Isso. Quando a gente olha para trás, observando esse grande encontro de ciência e arte, a gente começa a olhar um pouquinho antes, né? Quando existiam as pessoas que olhavam o futuro, começou com um olhar sobre a natureza, né? Então existiam um olhar quando o vento ventava de um jeito, significava que ia chover, né? Existia um olhar preditivo sobre alguns sinais que a natureza dava. Um tempo depois começaram a surgir esses oráculos, né? As pessoas que os imperadores, né? Que os grandes as grandes cidades da época buscavam para entender mais sobre futuro, sobre o que iria acontecer, até chegar um momento onde os poetas, né, os seguidores do rei, dos impérios, faziam a leitura desse futuro ou daquilo que o imperador ou o rei ele gostaria que acontecesse, né? A gente passou por esse cenário lá na construção da sociedade, quase. Sí, voy tomando nota. Entonces, Pedro habla de cómo la ciencia y el arte empezó a tener esa mirada hacia el futuro, que la gente miraba, que empezó con una mirada hacia la naturaleza, que cuando observamos la naturaleza tenemos una mirada más predictiva, por ejemplo, cuando observamos los vientos y que eso significa que va a llover, también los oráculos de los emperadores y que la gente hacía preguntas a los oráculos para tratar de entender qué iba a suceder. También menciona a los poetas y seguidores del rey que hacían una lectura del emperador o del rey y qué les gustaría que sucediera. Y esos ejemplos del pasado, de cómo empezamos a tener esa mirada hacia el futuro.
Aí, quando a sociedade evolui, a gente começa a ter algumas pessoas que se aproximam, né, e mesclam essa ciência e arte já com o desenvolvimento da cidade. Então, a gente começa a ter alguns sintomas ali, alguns sinais da distopia ou utopia, né? A gente vê a Mary Shelley, quando escreve sobre Frankenstein, a gente começa a enxergar alguns sinais de transhumanismo, né? A gente começa a ver outros autores no decorrer da evolução da sociedade que apontam essas visões, esses cenários, né, essa utopia ou distopia sendo construídas. Muitos deles vêm influenciaram e influenciam o que a gente vê de tecnologia hoje, ou inovação, ou pensamento futuro, né, e continuam influenciando esses olhares que nós temos aí sobre essa matéria chamada futuros, né? Sí, a la medida que la sociedad evoluciona, otras personas empiezan a pensar el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, y se empieza a discutir utopías y distopías eh, las señales y mirar las señales de transhumanismo y entre otros artistas y personas que vienen influenciando las miradas hacia el futuro con la tecnología, etc. Decime si falta o si no era exactamente la idea, Pedro, por favor, corregime. Mas isso mesmo, isso mesmo. Então, com isso, pessoal, a gente começa a cair nesse laboratório, né? Nessa matéria que é um grande pensamento que vem, uma grande reflexão que vem sobre o que é o futuro, né? O futuro é o quê? Então, na opinião de vocês, assim, na visão de vocês até, o que é o futuro, né? Como que vocês enxergam essa essa resposta do futuro é o quê? Aí fica aberto, enfim, para vocês, se alguém quiser responder, enfim. Eu acho que o microfone da Renata está mudo. Está silenciada, Reni. Não? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ujú. Bueno, dice que a la medida que vamos explorando y evoluciona esa exploración, entramos en ese entramos en ese laboratorio y empezamos a preguntarnos, ¿qué es el futuro? Y entonces Pedro abre para ustedes, para que digan qué es el futuro para ustedes. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta enquanto a Renata, a gente não consegue te ouvir. Eu não consigo te ouvir, pelo menos. Ah, ¿no? ¿Y ahora? Estão conseguindo me entender se eu for falando mais devagar, assim? Pessoal, enfim. Sim, não, eu não estou conseguindo ver o chat e não me entender, eu consigo manter nesse ritmo. Até a Renata arrumar o microfone. ¿Y ahora? ¿Están me ouvindo? ¿Están me ouvindo? Yo los escucho bien, no sé el resto. Joe, ¿vos estás escuchando bien, por ejemplo? No, entrecortado. A ver, Pedro, Oi? Você está me ouvindo? no se escucha, dice. Não? Ué, A ver ahí, Pedro, oi? Ahí se escucha. ahí se escuchó. Renata, Eu não escuto a Renata. a ver ahí, Reni.
la gente... Ahora sí. Ahí está. Disculpen Bien. por el... Ahora sí, perfecto. Agora sim. Tá. Podemos continuar, então? Continuamos. Beleza. Então, assim, quando a gente pensa o futuro, né, quando esse paradoxo que é o futuro, a gente pode seguir de duas maneiras. A gente pode pensar que o futuro ele é abundante ou escasso, ou ele pode ser coletivo, ou ele pode ser individual, enfim, existe um paradoxo nesse pensamento de futuros, né? Em que a gente pode caracterizar esse futuro de várias formas, sendo distintas ou aproximando essas pontas, né? Sí, entonces cuando pensamos qué es el futuro, hay distintas formas de clasificarlo. Puede ser abundante, puede ser colectivo, puede ser individual, pero existe una paradoja de clasificaciones y miradas. Quando a gente observa tudo isso, a gente começa a cair nesse ambiente de ansiedade, né, dessa excitação científica, né, dessa animação, essa busca científica, e a gente precisa entender se aquilo que a gente está buscando são certezas sobre as visões de futuro, ou são são essa busca por clareza de informações, clareza de visão. A gente precisa distinguir essa busca que a gente faz durante esse processo, né? Y en esa búsqueda científica de entender qué es el futuro, es necesario entender si estamos buscando certezas o si estamos buscando más claridad de visión. Y es necesario hacer esa separación. Beleza. Aí, para trazer um pouco de contribuição para isso, eu trouxe 3 curvas que vão fazer a gente entender um pouco dos cenários de futuros, né, que vem trazendo para a gente, mas também entender um pouco de como isso pode levar a gente para frente desses futuros, né? Entonces Pedro va a traer 3 curvas para entender los escenarios de futuro y entender cómo eso nos puede ayudar a desarrollar e ir para adelante. A primeira curva que eu trago é a curva exponencial. Muitos de vocês já conhecem essa curva exponencial, né? Então, a curva exponencial diz que à medida que o tempo passa, o número de transistores, né, ou a capacidade de transistores, ela duplica. E aí, Renato? Bueno, la primera curva es la que muchos de ustedes ya conocen, la exponencial, que a la medida que el tiempo pasa, Transistores. Transistores, Isso. perdón, no sé cómo... Transistores. Ujú. Transistores, como era la idea, los transistores Dobram a capacidade. duplican. Duplican su velocidad, sí, su capacidad. A gente pode trazer também um pouco nessa curva a nossa visão de história. Então, teve um momento em que a gente vivia em um meio agrário, né, um meio rural, onde existia uma velocidade, um tipo de ferramenta, e conforme o tempo foi passando, veio revoluções industriais, enfim, tecnológicas, essas ferramentas elas aceleraram, elas chegaram ao ponto de ter mais velocidade e mudar todo o formato de sociedade que a gente vive. Un ejemplo es cuando había un momento en que vivíamos en un medio rural y usábamos un determinado tipo de herramienta, y con el tiempo eso se fue desarrollando y de pronto expandió mucho como la velocidad en la que producíamos. Se eu colocar essa curva e espelhar ela com uma outra curva que se chama a Lei de Amara, de Roy Amara, a gente vai ter esse desenho que traz a seguinte questões para a gente. A aceleração das tecnologias
ela traz mudanças graduais e repentinas. A gente vive um período de inovação em que as curvas formam esse sino, essa mudança rápida e gradual, muito rápido, né? En esa segunda curva, que es la ley de Amara, que es la persona que inventó, básicamente dice que la aceleración de las tecnologías trae cambios graduales y repentinos, ¿se dice? y muy, muy rápidos, como, perdón que esa palabra no la puedo traducir, pero hay esos dos cambios, dos tipos de cambios. Uno que va gradual, de a poquito, y el otro que es muy rápido. Isso, o Roy Amara, o Roy Amara, que é fundador do Institute for the Future, ele diz que a gente tende a olhar essas inovações, essas tecnologias que surgem com superestima, né? A gente supervaloriza as inovações que chegam e subestimam essa visão de longo prazo, né? Que a gente tem sobre determinada tecnologia. Então, a gente tende a olhar para o agora, para a tecnologia que surgiu agora, supervalorizando o movimento dela e subestimando ela no longo prazo. Roy Amara dice que tenemos una tendencia a mirar esos cambios, supervalorizando las innovaciones y las tecnologías y subestimando la visión a largo plazo. A gente pode pegar um exemplo bem interessante, que é o próprio exemplo do metaverso. Então, o metaverso, quando explodiu o metaverso, né, quando veio à tona isso tudo, a gente supervalorizou, superestimou essa tecnologia metaverso, porém hoje ela quase caiu no esquecimento, a gente fala muito pouco dela. Ela está esperando um movimento de convergência, né? Que é quando essas duas curvas elas se encontram, a curva de Roy Amara com a curva exponencial. Un ejemplo de eso es el metaverso, que está siendo ahora, en su momento era valorizado, pero ahora está subestimado, y la tecnología está esperando ese momento de convergencia con la curva exponencial. ¿Es eso? Isso. A chave, o Jeffrey Rogers, que é um professor, se eu não me engano, ele é professor da Singularity, ele diz que a chave para a gente entender e observar essas tendências de futuros é quando a gente observa, né, a realidade em que a tendência está no hoje e aonde ela pode estar, né, aonde ela deve estar. Entender esses dois pontos é a chave para a gente conseguir enxergar quais são os sinais futuros e quais são as tendências e os caminhos que podem aquelas tecnologias seguir. Jeffrey Rogers dice que la clave para entender la tendencia de futuro es cuando observamos la realidad, qué es hoy y dónde debería estar. Y eso nos ayuda a entender cuáles son las señales y las tendencias en ese espacio. Alguns estudos apontam que demora de 6 a 18 meses. Então, é mais ou menos esse período para essas duas linhas se cruzarem, ou seja, para haver essa convergência e o processo de aceleração das tecnologias. Algunos estudios dicen que tarda entre 6 y 18 meses para que esa convergencia suceda y los procesos para que los procesos de innovación se completen. Beleza. A terceira curva que eu tenho para apresentar para vocês
vem do Wright. Eu sou péssimo principalmente nesse nome, eu não consigo falar. Mas ele diz o quê? O Wright, ele, em 1936, ele fez um trabalho junto com a Boeing, a indústria aeromotora, né, de aviões. Renato, essa história é meio longa, então vou pontuar pausadamente. Pedro ahora está mencionando la tercera curva y está contando una historia. Menciona la lei de Daqui a Wright. pouco eu como. Tá bom. Eu fiz um omelete para mim comer. Tá, jóia. Pueden poner si pode colocar no mudo. Ah, obrigada. Bueno, la tercera curva cuenta la historia de Wright, que hizo un trabajo con Boeing de la industria de aviones. Y él va a Isso. contar del estudio. E ele descobriu o seguinte: quanto mais a gente produz algo, quanto mais a gente se aplica na produção de alguma tecnologia, mais a gente desenvolve não só a produção daquele produto, mas também cria mais produtividade, ou seja, o custo daquela tecnologia, ela acaba caindo. Ou seja, resumindo, quanto mais a gente faz algo, mais barato esse algo se torna. Y el estudio encontró que cuanto más producimos algo o una tecnología, más también desarrollamos la productividad, entonces bajan los costos. Aprendemos no solo a producir el producto, sino también a producir el proceso de producción. E aí, nesse mundo, a gente precisa entender que no meio dessas três curvas, ou dessa visão de futuro que a gente cria, a gente precisa entender que existem, nesses cones de futuros, né, nesse labirinto todo, a gente vai ter pequenos sinais, né, que podem se tornar tendências, que podem se tornar grandes movimentos. Não existe nenhum atalho, né, o Rob Walker ele aponta isso, não existe nenhum atalho, né, e se a gente observar apenas as tendências, sem a gente mudar o nosso olhar, a gente vai estar basicamente falando o que os outros falam, né, com outras palavras, ou vendo as mesmas coisas que os outros enxergam. A gente precisa ir mais além disso tudo, a gente precisa mudar o nosso olhar sobre essas tecnologias ou esses futuros. Dice que con estas tres curvas y con el cono de futuros vamos a tener pequeñas señales y tendencias que pueden convertirse en grandes tendencias y que no hay atajos. Y si observamos solo las tendencias, estamos solamente mirando lo que los demás dicen y tenemos que cambiar nuestra mirada de cómo vemos el futuro y qué esperamos de él. Nesse mundo todo onde a gente começa a mudar nosso olhar, a gente precisa entender que talvez, assim como o meu professor Gil Giardelli fala, algumas velhas ideias elas precisam desaparecer, as novas ideias precisam nascer e poucas parecem fazer sentido, né? Esse mundo, quando a gente muda a nossa percepção, a gente olha o outro, né, tão mais eu quanto eu mesmo, né? A gente começa a se colocar mais no lugar do outro e entender que talvez no meio de todo esse barulho a gente precisa buscar algum lugar para ouvir melhor, né? Ou nos ouvir melhor e ouvir melhor o outro, né? Pedro dice que en ese cambio de mirada, su profesor Gil Giardelli dice que algunas viejas ideas tienen que morir y otras tienen que nacer, y que pocas hacen sentido. Y también que necesitamos tener una mirada hacia el otro con más empatía y ponerse más en el lugar del otro,
y escuchar para aprender. E aí a gente acaba se aprofundando, né, cada vez mais nesses estudos de futuros ou nesses estudos de tecnologia e inovação, e a gente entende que quanto mais a gente busca isso, parece que a gente menos sabe sobre isso. É um mundo complexo, um mundo de complexidade, um mundo de caos, um mundo de contradição, né? E isso tudo são esses tempos pós-normais que nós estamos vivendo, né? Esses tempos não convencionais, né? Onde a gente, para enfrentar esses desafios, nós precisamos colaborar muito mais, a gente precisa co-criar muito mais, né? A gente precisa se conectar muito mais, assim como a gente está fazendo aqui hoje, entre Brasil, Argentina, enfim, todo mundo que está participando aqui. Y que él dice que mientras más profundizamos en esos estudios de futura innovación, y cuanto más buscamos, pareciera que menos sabemos. Y es un mundo de complejidad, de caos, y en tiempos de me olvidé el término, perdón, pero que es post-normal. En tiempos post-normales y no convencionales, tenemos que encarar esos desafíos de forma más colectiva. Perfeito. Bob John Hansen, quando ele olha para esse cenário, ele traz um seguinte movimento, né? Um seguinte força motriz desse mundo. No livro dele, ele diz que tudo aquilo que puder ser digitalizado será digitalizado. Tudo aquilo que puder ser distribuído será distribuído. Tudo aquilo que puder ser personalizado será personalizado. Tudo aquilo que puder ser automatizado será automatizado. De certa forma, ao observar esse relato do Bob John Hansen, a gente cai num movimento em que talvez todo o negócio ele se torne tecnológico, digital e global. Entonces, Pedro cita a Bob Johansen, que dice que todo lo que puede ser digitalizado será digitalizado, todo lo que pueda ser distribuido será distribuido, y bueno, creo que más o menos se entiende. Entonces, al observar ese relato, caemos en un movimiento de que es el digital y global. ¿Cómo era? Perdón. Todo negócio ele pode se tornar, pode se tornar tecnológico, digital e global. Todo negocio puede ser digital y globalizado. Isso. Bom, dito isso, a gente precisa entender quais são os desafios, né, ou alguns desses desafios que nós vivemos hoje, né? Essa mudança sistêmica que nós vivemos. A gente pode citar alguns, como a parte de responsabilidade coletiva que a gente tem, o próprio trabalho remoto, a própria cultura organizacional que a gente tem, mas a gente também pode observar os ODS, né, ou até mesmo os 15 desafios do Millennium Project, né? Entonces, cuando observamos cuáles son los desafíos de hoy, de ese cambio sistemático, encontramos algunos desafíos de responsabilidad colectiva, trabajo remoto, cultura organizacional y también los objetivos de desarrollo sustentable y el Millennium Project. Isso. Entendemos que nesse âmbito, né, nesse mundo, existem coisas que são temporárias, coisas que são semi-temporárias e coisas que são permanentes nesse universo todo de mudanças que a gente vê de cenários futuros, né? A gente precisa refletir sobre a gente quer velocidade nessas mudanças ou quer trabalhar mais agilidade, ou seja, agir no momento certo, né? Agir com sabedoria.
y entendemos que en ese ámbito hay cosas que son temporarias, semitemporarias y cosas que son permanentes. Y en ese universo de mudanzas y escenarios hay que reflexionar si lo que queremos es velocidad o agilidad. A gente começa a falar, né, e a gente começa a observar esses negócios que estão notando essas transformações, transformando e voltando o seu olhar para pessoas, planeta, propósito e prosperidade. Se antes eu dividia esses setores de negócios, ambiente e social, hoje eu entendo que tudo faz parte desse ambiente social, e os negócios eles estão dentro desse universo chamado ambiente, né? Y bueno, dice que cuando observamos las transformaciones, vemos estos ámbitos, ¿no? Esas dimensiones de negocio, persona, planeta, propósito, negocio, social y ambiente, ¿es eso? Isso, isso. O como el medio ambiente, Negócios, un medio ambiente. ambientes e isso. Isso, o ambiente num todo, né? O ambiente num todo envolve meio ambiente também. Bueno, el A gente ambiente chama isso de negócios holísticos, né? lo que le decimos negocios holísticos. Perfeito. Nessas mudanças também que a gente enxerga, a gente começa a se perguntar e colocar frente a frente algumas questões, como a gente quer objetivos de longo prazo e resultados de curto prazo, a gente quer abundância e prosperidade ou imediatismo, que hoje é insustentável, né? A gente precisa pensar em sinergia de custo com sinergia de inovação também, e essa busca pelo invisível, pela espiritualidade, enfim, religião, com esse hiperconsumismo, né? A gente precisa criar um certo equilíbrio entre tudo isso, né? E se a gente criar esse equilíbrio, pode ser que a gente evolua para novos humanos, evolua os nossos ecossistemas, evolua as nossas tecnologias, né? E talvez a gente precise se perguntar o que a natureza faria com isso tudo, né? Entonces con esos cambios nos empezamos a preguntarnos cuestiones como ¿qué queremos? ¿Queremos objetivos de largo plazo y resultados de corto plazo? ¿Queremos abundancia y prosperidad o resultados más inmediatos? ¿Sinergia de costo o de innovación? Y hay que buscar un equilibrio en todo eso. Y cuando creamos ese equilibrio, podemos evolucionar como humanos, como sociedad, y tratar de entender qué rol juega en la naturaleza, en todo eso. Dito isso, a gente chega num foco nessa dimensão humana, né? A gente começa a colocar o ser humano um pouco mais centrado, né? Um pouco mais no centro disso tudo. Com isso, a gente fala muito mais de aprendizado, de colaboração, de formação, de comunidade, cultura. E no meio dessa beleza perturbadora da inovação, a gente precisa pensar em como unir o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano, buscando mais sensibilidade, consciência e habilidade nisso tudo. Probablemente voy a perder esa última parte, perdón. Pero entonces esa mirada, esa nueva mirada
pone a los seres humanos en el centro, ¿no? Y por eso la cultura, perdón, ¿cuáles elementos perdí? Fue un poquito rápido. Nós falamos mais de aprendizado, colaboração, Ah, sí. formação. Hablamos más de aprendizaje, colaboración, de cultura, y que en esa belleza perturbadora que es la innovación, tenemos que buscar lo mejor de la tecnología y lo mejor de los seres humanos. Perfeito. Com isso, a gente observa alguns sinais, né? Agora, saindo um pouco dessa visão, né, de futuros, né? A gente começa a observar alguns sinais e algumas tecnologias, enfim, que estão sendo faladas, como a parte de tecnologias cerebrais, né? A parte de Brain Tech, GNR, que é genética nanorobótica, biomimética, que é observar a natureza, né? E a partir dela tirar essas inspirações para a tecnologia, transhumanismo, né? Tem um monte de palavra aí, Renato, quero ver se eu traduzir, mas vamos nessa. Bueno, y entonces empezamos a observar esas señales y la tecnología, como las tecnologías cerebrales, la genética no robótica, la bio, ahora no sé cómo traducir eso, pero la biomimética, es como cuando observamos la naturaleza y tratamos de copiar la inteligencia de la naturaleza, y también el transhumanismo. Também começa a observar a transparência radical com tecnologias, a parte de gêmeos digitais, toda a parte de robótica, inteligência artificial e também essa responsabilidade que existe nos algoritmos. También tenemos otros aspectos como la transparencia radical, los gemelos digitales, la inteligencia artificial y la responsabilidad algorítmica, que tiene que ver con ciberética. Outras coisas que surgem nesse universo todo complexo e caótico é teletransporte quântico e computação quântica, fronteiras espaciais, toda a parte de Web 3.0, né, metaverso, enfim, novas realidades, essa sociedade artificial, né, que nós estamos construindo. Otras cosas que emergen en ese universo son el teletransporte cuántico, las fronteras espaciales, la web 3.0 y también toda esa sociedad artificial que estamos construyendo. Perfeito. A gente cai em outras categorias também, como pós-categorização, pós-gestão, um olhar diferente sobre startups como unicórnios, zebras, enfim, e todo um olhar sustentável sobre os negócios, né? Então, B Corps, né? A parte de ESG, economia azul, um olhar muito mais voltado para o propósito. Entonces también tenemos otras categorías como la postcategorización, la postgestión, las startups como los unicornios, las cebras y bufcornios, eso nunca lo escuché. Y también teniendo una mirada más sustentable de los negocios y tratando de buscar más propósito dentro de los negocios. Isso tudo, a gente precisa não só entrar num momento reflexivo sobre essas tecnologias, mas também observar quem vem atuando e à frente disso tudo. Olhar, de repente, a Suíça, né, que vem aí é o 12º ano consecutivo sendo a líder do índice de inovação, índice global de inovação. A gente precisa entender o que eles estão fazendo, né? Para buscar alguma inspiração para, de repente,
trazer e fazer com que a gente enxergue, a partir desse exemplo, novos futuros, né? Un segundo. Ok. Tomando nota. Entonces tenemos, no solo tenemos que entrar en ese momento de reflexión, sino también entender quién está por detrás o quién está liderando ese movimiento. Por ejemplo, Suiza, por el 12º año consecutivo, quedó como líder en innovación global, y entonces hay que observar qué están haciendo para buscar inspiración, o cómo, y tenemos que observar para ver cómo hacemos para atraer esos nuevos futuros, observándolos. Perfeito. Com isso, a gente cai nesse olhar de olhar isso tudo que a gente falou agora, não com assustado, né? Não com medo, mas sim pensando, isso aqui não é interessante para a gente? Será que a gente não tem que se perguntar o porquê disso tudo? E se isso acontecer, e como que a gente faz parte desse universo? Olhar através dessas 3 lentes, por quê, e se, e como que a gente faz parte disso, né? Bueno, con ello tenemos esa mirada de que no hay que tenerle miedo al futuro, sino hay que hacer preguntas, ¿no? Y usar esas 3 lentes para mirar el futuro, y preguntarse ¿por qué? ¿Y si? ¿Qué pasaría si? Y cómo y cómo, ¿no? Sim, e pensar, olhando isso tudo, né, essas tecnologias, pensar, isso não é interessante para a gente, né? Isso não é atrativo, isso não gera oportunidades para nós? Y también pensar, ¿eso será interesante? ¿Será atractivo para nosotros? ¿Para qué Perfeito. estamos haciendo eso? ¿No? Quando a gente centraliza essa pergunta, a gente passa a observar o líder, ou seja, quem está liderando esse processo. A gente sabe que a gente acaba liderando para a criatividade, mas também para um momento frágil, um momento antifrágil, e a gente precisa enxergar esses problemas do amanhã ou essas oportunidades e encontrar essas soluções e esses caminhos para chegar no hoje, né? A gente precisa trabalhar essas convicções que nós temos, né? De novo, o Jeffrey Rogers, ele cita algo que é muito interessante, que é: as convicções são hipóteses a serem testadas e não tesouros a serem protegidos. Se as convicções são essas hipóteses, a gente precisa trabalhar elas, né? Y al centralizar esas preguntas, ponemos el líder en el centro del proceso para la creatividad en un momento frágil. Y hay que mirar esos problemas del mañana y encontrar los caminos para llegar en el hoy. Y tenemos también que trabajar las convicciones que tenemos. Otra vez cita a Jeffrey Rogers, que dice: las convicciones son hipótesis a ser testeadas y no un tesoro a ser protegido. Eso. ¿Algo más? A gente talvez tenha esquecido como ouvir ou nos ouvirmos, né, uns aos outros. Talvez esse seja um caminho para a gente construir futuros mais plurais. Se entrecortó un poquito, pero lo que entendí es que quizás nos olvidamos como escucharnos, ¿no? Y quizás este es un camino para construir futuros
más plurales, escuchándonos unos a los otros. Se a gente fosse observar quais são as capacidades ou as habilidades para esse futuro, ou essa liderança, a gente precisaria a capacidade de gerenciar o estresse psicológico, a capacidade de se comunicar efetivamente e a capacidade de estabelecer essas relações interpessoais. Y al observar las capacidades y habilidades que necesitamos para el futuro y el liderazgo, necesitaríamos tener 3 capacidades: la capacidad de gestionar el estrés psicológico, la capacidad de comunicarse efectivamente y la capacidad de establecer relaciones interpersonales. Com isso, se eu fosse resumir tudo o que eu falei até agora em 5 palavras, eu resumiria nessas 5 palavras. Shoshin, que é uma palavra japonesa que significa uma mente iniciante ou a habilidade de ter uma nova perspectiva. Pode traduzir, Renata, eu vou falando aos poucos. Sí. Y si tuviéramos que resumir o elegir 5 palabras de todo lo que se habló acá, Pedro elige estas 5. La primera es Shoshin, que viene del japonés, que significa una mente iniciante, que tiene una habilidad de tener una nueva perspectiva. Mujo, que também é uma palavra japonesa, que significa mudança constante e permanente. Ou seja, as mudanças sempre vão estar acontecendo, constantemente. La otra palabra es muyo, que también viene del japonés, que significa cambio constante, o constante y en permanencia, ¿no? Que los cambios son constantes. Gestalt, que é uma palavra alemã que fala sobre todos os fatores que compõem o todo de algo, ou seja, eu preciso olhar o todo e o que faz parte daquele todo. La otra palabra es el Gestalt, que viene del alemán, que son todos los factores que componen el todo de algo, o sea, que necesitamos mirar el todo y lo que hace, y también lo que hace parte de ese todo. Perfeito. Neuer, que também é uma palavra alemã, que significa ganância pelo novo. Aqui a ganância não é algo negativo, mas sim essa curiosidade, essa sede pelo novo. Neugier, también que es del alemán, significa esa voluntad, esa sed por todo lo que es nuevo. E a última palavra que eu colocaria seria timing, ou seja, a gente precisa entender de tempo, de temporalidade e principalmente de maturidade. Y también el timing. Que tenemos que entender el tiempo, el concepto de tiempo, temporalidad y maturidad. Perfeito. Com isso, talvez a gente deixe de falar sobre coisas novas, ou seja, novas tecnologias, enfim, e a gente passe a falar sobre novos valores. Y con eso tenemos que dejar de hablar sobre cosas nuevas y empezar a hablar sobre nuevos valores. Isso. E assim como hoje, quando a gente enfrenta um chat GPT ou alguma inteligência artificial, a grande habilidade é saber fazer perguntas. E a gente vai precisar fazer perguntas diferentes, não só para um chat GPT, mas também dentro das nossas organizações, dentro dos pensamentos futuros
dentro de inovações. Y hoy, entonces, al enfrentar todos esos cambios, tenemos que tener la habilidad de hacer preguntas diferentes, ya sea para el ChatGPT, sino también dentro de las organizaciones, del pensamiento de futuro y de la innovación. Isso tudo é ter a mente aberta, né? E pensar que inovação e diversidade faz parte de um pensamento futuro. Assim como entender que todas essas conexões, elas são orgânicas. Essa disrupção que acontece e acontecerá, ela será, de certa forma, coletiva, envolvendo todos. Entonces hay que tener una mente abierta y pensar que la innovación y la diversidad forman parte del pensamiento futuro, de futuro. Y todas esas conexiones son orgánicas y la disrupción será colectiva. A gente só constrói o futuro ou futuros juntos. A gente só constrói esse caminho se todos fizerem parte disso tudo. Y bueno, que es una construcción colectiva, que hay que hacerlo juntos. Para isso, a gente chega nesse momento que é a Sociedade 5.0, onde a gente busca inovações sem desistir dessa igualdade do ser humano, sem abandonar o ser humano. Porque a gente, né, nesse universo todo, somos os seres mais importantes dessa transformação. Y bueno, para ello llegamos a la sociedad 5.0, en que tenemos que buscar la innovación sin abandonar la igualdad y el ser humano, porque somos los seres más importantes de esa transformación. Nós começamos a observar isso nessa sociedade 5.0 e entendemos que existe essa inteligência coletiva que ela precisa agir, né? Na China, tem um ditado que fala o seguinte: se você estudar, trabalhar direitinho, né, enfim, seguir esse caminho, você prosperará. Pode ser que alguns prosperem antes, mas um dia todos. En China hay como un dicho de que dice que si estudias y trabajas, vas a prosperar. Algunos pueden lograrlo y prosperar antes, pero que todos van a llegar ahí. Para a gente chegar nesse momento de inovação, de pensamentos futuros, de sociedade 5.0, a gente precisa da participação de todo mundo, seja cientistas, empreendedores, artistas, escritores, professores, enfim. Todos devem fazer parte desse coletivo para imaginar futuros. Y para llegar a ese momento necesitamos que todos participen, ¿no? Científicos, emprendedores, artistas, profesores, y que todos deben formar parte de ese colectivo para la transformación. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase de um poeta que ele fala "see what you look", que é o que você vê quando olha o que enxerga. Quando eu falei lá atrás sobre a mudança de perspectiva sobre inovação e sobre futuros, está resumida nessa pequena frase: o que você vê quando olha o que enxerga. Bueno, a ver, Pedro dice que le gusta mucho esa expresión, que es see, watch, look, que es observar,
mirar y ver, o, ¿no? ¿Qué significa qué ves cuando miras lo que ves o lo que observas? Cuando hablamos y que eso resume todo lo que hablamos de cambio de perspectiva, de futuros, y todo eso se resume en esa expresión. A gente começa a falar desse poder do olhar sobre as coisas, desse poder do ver, e se antes era eu preciso aprender a aprender e desaprender, agora eu preciso aprender a olhar, aprender a ver, a desaprender e a desmantelar. Y bueno, habla sobre el poder de la mirada sobre las cosas y el poder de ver. Si antes teníamos que aprender a desaprender, aprender a aprender y desaprender, ahora tenemos que aprender a mirar, desmantelar y, no, aprender, perdón, es complejo. Otra vez, ahora tenemos que aprender a mirar y desmantelar. A olhar, a ver, a desaprender. Hay que aprender a mirar, a ver y a desaprender. ¿Eso? Ahí se entrecorta. Eso es complejo porque tiene una cuestión Eso se entendió traducción. perfecto igual, Reni, sí. Excelente. Ver y olear es como ver y mirar, ¿no? Pero Pedro, uy, lo perdemos. Lo perdimos. Ahora seguro se vuelve a conectar. Bueno, muy interesante todo lo que está mencionando Pedro. Si querés ahí, Reni, no sé si tenés algunas de tus notas como para resaltar un poquito algunas cuestiones. Sí, claro. Bueno, veníamos hablando... ahí está, volvió. Ah, acho que eu caí. Estábamos por hacer un pequeño resumen, pero vamos, sigamos. Estamos quase no fim, gente. Então, a gente precisa desse aprender, né, a olhar, a ver, a desaprender, a desmantelar, enfim. A gente precisa chegar nesse status. Com isso, a gente precisa refletir sobre a gente precisa estourar a bolha ou ampliar ela. Eu acredito que a grande inovação acontece quando a gente amplia a zona de contato entre as bolhas, ou seja, a intersecção entre elas. A intersecção entre as bolhas é onde acontece a grande criatividade, a grande inovação, o grande encontro. Bueno, con ello hay que reflexionar sobre si hay que romper la burbuja o ampliarla, ¿no? Y para Pedro la innovación sucede cuando ampliamos la intersección entre las burbujas. Cuando ellas se encuentran es donde sucede la gran innovación. Até onde vai as nossas bolhas, né? Bom, a gente precisa se questionar sobre qual que é o nosso plano de futuro de nação, seja Argentina, Brasil, enfim, seja Santa Catarina, onde eu estou, né? Como será o mundo daqui a 20 anos, né? Se todos agirem como você. A gente vai precisar da coragem, do humor e da bondade de todos nós, né? Para fazer acontecer tudo isso.
Bueno, también pregunta hacia dónde van nuestras burbujas. Y entonces hay que cuestionarse sobre nuestro plan de futuro de naciones. ¿Cómo será el mundo en 20 años si todos hacen lo que vos hacés, por ejemplo? Y uno necesita coraje, humor y bondad de las personas comunes. Gosto muito do Mike Eblin, e ele fala a seguinte coisa: a gente não precisa saber o que vai fazer, ou como vai fazer. A gente precisa primeiro se comprometer com uma ideia e depois a gente descobre o que a gente vai fazer. A Pedro le gusta mucho a Mike Eblin, y que dice que no hace falta que sepamos exactamente lo que vamos a hacer y cómo, pero primeramente hay que comprometerse con la idea. Nesse novo mundo, nessa sociedade 5.0, nesse mundo onde nós temos o privilégio de estar, a gente vive um novo renascimento, um novo iluminismo, onde a gente fala muito mais de humanismo, muito mais sobre ecossistemas, muito mais sobre filosofia, muito mais poesia. Y en ese nuevo mundo, en esa sociedad 5.0, es como si fuera un nuevo renacimiento e iluminismo. Se habla mucho sobre humanismo, ecosistemas, filosofía y poesía. Gosto quando o Galeano respondeu uma pergunta que falava sobre utopia. Eu vou substituir a palavra utopia por futuros. E Galeano diz mais ou menos assim: eu sei muito bem que eu nunca alcançarei. E se eu caminhar 10 passos, ele ficará 10 passos mais longe. E quanto mais eu buscar, menos eu encontrarei, porque ele vai se afastando à medida que eu me aproximo. Boa pergunta, não? Para que serve futuros? Para que serve estudos de futuros? Talvez sirva para isso, sirva para a gente caminhar. E muito quando eu falo sobre futuros, ou quando a gente vai estudar sobre futuros, perguntam para a gente, mas qual que é o futuro do trabalho? Né? Aonde que a gente vai estar? Talvez o nosso último trabalho seja ser humano, ser a gente mesmo, ter bondade, colaborar, a gente ser a gente mesmo, ou talvez ser o outro. A Pedro le gusta mucho esa frase de Galeano, que dice que, y que cuando estudiamos, dice, le gusta mucho esa frase y intercambia utopía por futuros, ¿no? No sé exactamente si algún día lo alcanzaré, y sé que si camino 10 pasos, va a estar 10 pasos más lejos. Y cuanto más busco, menos encuentro, porque se va alejando a la medida que me acerco. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el futuro o el pensamiento de futuro? Sirve para eso, para caminar. Y entonces cuando hablamos y hablamos de estudio de futuro, nos preguntan, pero ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿No? Quizás nuestro último trabajo sea solamente ser humanos. Se nesse universo tudo que é sólido está se desmanchando na rede, talvez, assim como o Zamyatin, o escritor que inspirou George Orwell e Aldous Huxley, falou, seja o fim do conhecido. E sendo o fim do conhecido, acho que é a obsolescência de quase tudo. Obsolescência de algumas empresas, obsolescência de algumas ideias,
obsolescências de governos, obsolescência, enfim, de várias coisas que a gente vive hoje em dia. E, de novo, citando meu professor Gil Giardelli, são tempos de pensar o impensável. Perdón. Entonces, en ese universo en que todo lo que es sólido se deshace en la red, también es el fin de lo desconocido, ¿no? Obsolescencia se dice, es la obsolescencia de casi todo, de las empresas, de las ideas, de los gobiernos, y vuelve a citar su profesor Gil Giardelli, que estos son tiempos de pensamiento de lo impensable. No fim de tudo, a gente deixa de falar sobre tecnologia e nas mesas de bar ou aqui mesmo, talvez o assunto seja sobre ética, sobre educação, sobre honestidade, sobre humanidade. Y bueno, que al fin y al cabo toda la discusión se resume a, vamos a dejar de hablar de tecnología y vamos a empezar a hablar sobre ética, educación, honestidad, humanidad. Para finalizar tudo isso que eu trouxe para vocês, seja um pensamento de sociedade 5.0 ou futuros, um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna, ele um dia foi questionado, mas você é otimista, né? E ele respondeu assim: eu considero os otimistas ingênuos e os considero um realista esperançoso. Entre a indignação e a resignação nos resta a esperança. Lutar sempre, sempre. Eu me considero um realista esperançoso, assim como o Suassuna. Bueno, Pedro cita a un escritor brasilero, Ariano Suassuna, que le decía, pero sos muy optimista. Y entonces él decía, considera a los optimistas ingenuos y a los pesimistas amargos. Entonces me considero un realista esperanzoso. Y que entre la indignación y la resignación nos queda la esperanza. Y hay que luchar siempre, siempre. Y Pedro se considera un realista esperanzoso, así como Ariano Suassuna. Conheci uma vez uma indiana em Florianópolis e a gente estava falando sobre inovação e ela me falou essa frase indiana que eu guardo com muito carinho. Umid pe dunia kayan hai, que significa o mundo reside na esperança de sermos melhores, na esperança de buscarmos novos futuros, de buscar essa sociedade 5.0, de sermos, enfim, de nos conectarmos e criar esses laços. Pedro cuenta que una vez conoció a una chica de India en Florianópolis y que le gustó mucho esa frase que dijo, que significa el mundo reside, o el mundo reside en la esperanza de ser mejores, de buscar nuevos futuros y de
conectarnos con esa nueva sociedad que queremos ser. Com isso tudo, com essa esperança e com esse olhar, eu encerro aqui. Eu quero agradecer demais a Renata por traduzir tudo isso, Karen pelo convite e por ter essa abertura enorme, e espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de tudo isso e dessa viagem, e que tenha sido significativo para vocês, assim como foi para mim estar aqui hoje, falando com vocês. Espero que surjam boas amizades e bons frutos daí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro. Qué excelente presentación. Estoy muy emocionada por Renata. Ahora después traducime a mí porque tenemos mucho público de Brasil. Así que, bueno, primero agradecerte. Nos has compartido muchísimo conocimiento. Te quiero hacer unas preguntas también. Y lo cierto es que nos contaste mucho de tu pensamiento, de tu pensamiento o el resumen de ciertas ideas muy importantes sobre el pensamiento de futuro, ¿no? Y sobre la sociedad y cómo es esta sociedad 5.0. Yo quiero preguntarte primero, eso sí, Renata, si querés lo traducís, dos preguntas. Primero es, si tuvieras que sintetizar, ¿no? Hacer un resumen de los aspectos principales de la sociedad 5.0. Y la segunda pregunta es, si tuvieras que imaginar esta sociedad 5.0, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo sería? Están relacionadas las preguntas, pero como para resumir. Bom, a Karen disse que está muito emocionada e que o Pedro falou sobre ideias muito importantes, sobre o pensamento de futuro e a sociedade 5.0, e ela fez duas perguntas que estão relacionadas. Se ele pudesse resumir quais são os aspectos principais da sociedade 5.0 e se ele pudesse imaginar ou como que ele imagina que essa sociedade seria. Bom, eu acho que talvez a resposta da minha imaginação contemple uns aspectos, assim. Eu imagino essa sociedade 5.0 sendo um ambiente de confiança em que os atores dessa sociedade possam colaborar, compartilhar, criar, co-criar cenários, tecnologias, ambientes juntos, sem barreiras, em que a gente torne escasso qualquer tipo de conflito ou situação que possa prejudicar o outro. Eu acho que é um momento de amadurecimento de ser humano. Eu acho que essa sociedade 5.0, ela utiliza a tecnologia para o bem do ser humano, buscando um caminho de impacto positivo, um caminho de transparência, um caminho onde a gente consiga construir um mundo melhor. Wow, qué profunda. Voy a tratar de transferir toda esa idea. Bueno, Pedro imagina, en su imaginación, cuenta de ese escenario que contempla los aspectos, que esa sociedad es un ambiente de confianza,
en que los actores de la sociedad puedan colaborar, compartir, co-crear escenarios, tecnologías y ambientes juntos, sin barreras, en que cesen o que se terminen los conflictos y situaciones que puedan perjudicar al otro. Y es una sociedad que usa la tecnología para el bienestar y del ser humano, para los bienes del ser humano, y que creando un impacto positivo, que sea transparente, y un camino, que sea un camino, y puedan crear caminos en que puedan construir un futuro juntos. Excelente. Tenemos 2 preguntas del público. Renata, si querés leerlas directamente vos y las vas traduciendo, así yo no las leemos 2 veces. Sí. Pedro, muito interessante, muito obrigada, a Gabriela fala. O que você acha que viene de que acaso esta tecnología realmente... Espera, preciso ler essa pergunta de novo. O que você acha dessas tecnologias que sejam ferramentas que hoje surpreendem, mas que sejam um meio também de nos ajudar a entender as habilidades próprias que não imaginamos. Nossa, a sociedade 6.0. Não sei se entendi bem. Pedro, você entendeu a pergunta? Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, Gabriela, se tu conseguir formatar melhor, de repente, ou explicar um pouquinho mais o que você quis dizer, de repente eu posso enfim, tentar buscar. Talvez eu esteja perguntando de tecnologias e ferramentas que parecem... Gaby, si estás por ahí puedes abrir el micrófono y se entiende, y Renata te puede traducir. Que parecem muito novo, mas que, na verdade, elas poderiam nos ajudar a entender as nossas habilidades. Sí, como no puedo preguntar, en portugués no sé, pero No. lo digo en español. Sí. No, yo me pregunto si todas estas herramientas, el metaverso y bueno, todas estas herramientas que hoy nos exponencian, yo coincido con todo lo que dijo Pedro, me encantó la presentación, pero yo entiendo que las herramientas son para uso propio, entonces vamos a una era del ser humano, pero que quizás sean una excusa para entender habilidades que ya tenemos y que no sabemos utilizar, habilidades propias. Quizás no necesitemos el metaverso para conectarnos en una virtualidad, porque esa virtualidad quizás podamos en un futuro. Imagino eso, quizás un poco más allá, que todos estos espacios nos den la posibilidad de vivenciarlo de alguna manera y que se despierten habilidades que tenemos y que no sabemos utilizar hoy. Pregunto eso. Muy buenísima pregunta, Gaby. A ver, Renata, si tentamos la traducción. Eu entendi Pedro. pouco, mas, Ok, mas bien. Renata sempre dá um apoio. Pelo que entendi, se essas ferramentas que a gente tem hoje, né, essas tecnologias não são meio que um disfarce, assim, ou que são só... Será que a gente não está usando essas ferramentas só para despertar as habilidades que a gente já tem? Boa, ótima pergunta. Gabi, você merece um troféu de pergunta muito boa. Então, existem vários olhares sobre essa tecnologia. Eu acho que é importante a gente entender que a gente pode utilizar a ferramenta como algo que potencialize as habilidades que a gente já tem, né? Potencializador dessas habilidades,
ou desenvolvedor disso, né? Então, eu não tenho uma habilidade de falar em público, de repente. Então, eu utilizo de certa ferramenta para desenvolver isso. Ou, exemplo, eu queria me encontrar com os amigos do Laboratório Futuro, mas eu não vou estar na Argentina. Então, de repente, eu posso criar um ambiente no metaverso em que eu consiga criar uma experiência para estar com eles, né? Eu potencializo isso. Isso é um olhar. Dá tempo da Renata escrever ali, enquanto eu penso. O outro olhar é... Pode falar. Não, termina sua ideia. Tá. O outro olhar é realmente a gente pensar. Tem alguns teóricos, né, alguns estudiosos que chamam isso de vingança analógica ou revolta analógica, que é se perguntar se a gente não está indo longe demais com isso. Será que, à medida que eu caminho em direção a um futuro tecnológico, eu não começo a observar os anos 60 ou 50, em que as pessoas se reuniam na biblioteca ou numa casa de café para conversar, e a gente largava o celular e simplesmente conversava. A gente olhava muito mais o outro, né, de frente, né, dentro disso. Então, existem vários pensamentos sobre isso. Eu gosto do equilíbrio. Eu acho que vão ter tecnologias que vão se transformar, talvez para melhor, né? Talvez outras nem tanto, mas eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio entre a conexão e a desconexão com essas tecnologias. Ou seja, eu me desconecto da tecnologia para me conectar comigo, com aquilo que eu sinto, aquilo que são as minhas habilidades, os meus gostos, e para me conectar com os outros também, para eu ter empatia, eu ter simpatia, para eu conseguir me relacionar com o mundo real, vamos colocar assim, né? Não sei se a resposta é mais ou menos essa para ti, Gabi. A ver, bueno, te felicita por la pregunta, le encantó. Dice que hay varias miradas sobre la tecnología, que es importante entender que podemos utilizar la herramienta como algo que potencia las habilidades que ya tenemos o que desarrolle las habilidades que no tenemos. Por ejemplo, no tengo la habilidad para hablar en público, ¿no? O si no quisiera encontrar a mis amigos del Laboratorio Futuro en Argentina, entonces creo un metaverso o una experiencia para estar con ellos, para compartir con ellos. Y la otra mirada menciona que hay teóricos que llaman eso de venganza analógica, que dice, bueno, no estaremos yendo demasiado lejos con eso, y a la medida que camino hacia un futuro tecnológico, no estaremos observando los años 50, 60, en que las personas se juntaban en el café, una biblioteca, y dejaban el celular, o sea, se alejaban del teléfono, ¿no? Y que tenían una conexión más frontal, por así decirlo. Entonces, y a Pedro personalmente le gusta el equilibrio, ¿no? Dice que algunas tecnologías se van a transformar para mejor, otras no tanto, y que hay que haber un equilibrio entre conexión y desconexión, ¿no? Con la tecnología.
me conecto con la tecnología y con lo que siento y mis gustos, y también conecto con el otro para tener más empatía y lograr relacionarme con el mundo real. ¿Algo así? Gracias. Gracias. Gracias, Renata. Bueno, ahí tenemos una segunda pregunta de Américo. No sé si la ves en el chat, Reni. Sí. Américo pergunta: como você vê o papel do capitalismo atual nessa sociedade 5.0? Enquanto você estava traduzindo, eu estava lendo a pergunta dele e estava pensando aqui. Hoje, eu acho que existem atores, assim como as empresas B, entre outras iniciativas, que vêm repensando esse formato de modelo econômico, podemos colocar assim, vem atuando. Então, o próprio Sistema B, ele busca muito o impacto positivo, né? Só de a gente levantar a conversa sobre ESG, a gente está falando sobre sociedade, sobre governança, sobre meio ambiente, ser mais sustentável, né? De certa forma, a gente vem caminhando para isso. O assunto sobre sociedade 5.0 e sobre essas transformações, elas estão cada vez mais na boca, né? Nas rodas de conversa, porque a gente entende que estamos em um cenário de que ou a gente muda como a gente faz as coisas, ou talvez a gente não tenha muito tempo para enfim, de duração de negócios, né? Existem N fatores, né? Em que limita essa visão. A gente precisa, assim como um capital, né? Uma empresa, para ela ser duradoura, ela vai precisar se transformar e ser conduzida para essas transformações. Assim como os governos, assim como, enfim, todos os atores que vão estar atuando nisso tudo. Acho que como eu enxergo o papel do capitalismo nesse momento é o papel de reflexão sobre o próprio papel dele, sobre a forma de atuação dele, sobre quais são os atores que fazem parte desse universo, como remodelar isso tudo. E são várias as discussões. Tem Fórum Econômico Mundial que vem falando sobre boa parte disso, tem outros encontros em que grandes líderes vêm falando sobre isso. Mas a gente precisa trazer também essa discussão para nós, né? Para a gente aqui, para pequenos atores. É da gente que vai surgir novas ideias, boas ideias, enfim, para transformar isso tudo também, né? Ok. A ver, probemos. Bueno, Pedro dice que hoy existen actores, así como las empresas B, e iniciativas que vienen repensando el formato de modelo económico de producción. Y ese sistema B busca el impacto positivo. Discusiones como el ESG, ya es una conversación sobre gobernanza, medio ambiente y de cómo ser una sociedad más sustentable. Y las conversaciones sobre la sociedad 5.0 están más en boga porque estamos en un escenario de inflexión, o cambiamos o
o vamos a tener una transformación muy, por ahí, ahí me perdí un poco, o cambiamos o vamos a tener que encarar una gran transformación, algo así. Y bueno, y el capitalismo tiene, quizás el capitalismo tiene el rol de reflexión sobre sí mismo, sobre su propio rol y sobre su forma de actuación, de quiénes son los actores de ese universo y el rol de cada actor. Y ya hay encuentros, ¿no?, de líderes que vienen hablando sobre esas cosas, pero hay que traer esa discusión también hacia nosotros, hacia los individuos, porque nosotros también necesitamos buenas ideas para hacer cambios significativos. Excelente respuesta y excelente pregunta. Muchas gracias también por hacerla. Vamos a ir cerrando. Entonces, muito obrigado, Pedro. Estoy muy contenta, muy contenta porque pudimos hacer este encuentro para empezar a unir puentes entre el pensamiento de futuro latinoamericano, ¿verdad? Que es importante con Brasil y con el pensamiento también de personas jóvenes que estamos impulsando todo esto en Latinoamérica. Así que desde ese lugar yo estoy muy contenta. Gracias por tu participación. Impresionante la presentación que hiciste, impresionantemente bella, hermosa. Así que gracias por la dedicación. Gracias a todos los participantes de Brasil que estuvieron acompañándonos. Y esperamos que este encuentro y que esta hermandad siga creciendo para seguir pensando, ¿no?, y construyendo futuros, ¿no?, para seguir reflexionando y construyendo futuros juntos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Renata, sos una genia total. Gracias por la traducción, impresionante. Voy a traducir isso. Dale, mientras vamos cerrando, dale. A Karen está muito contente de poder fazer esse encontro e poder unir pontes, né, do pensamento latino-americano com o Brasil e de pessoas jovens que estão liderando esse movimento na América Latina. Obrigada, Pedro, por essa apresentação impressionante. Faço dela as minhas palavras também. Linda apresentação, obrigada pela dedicação e também ela agradece os participantes do Brasil e todos, e esperamos que esse encontro e essa irmandade continue para a gente construir futuro juntos. E obrigada pela paciência, gracias por su paciencia, y bueno, eso, gracias por la oportunidad también de formar parte de esto. Muchas gracias. Gracias, Obrigado, Pedro. gente. Gracias. Abraço no coração de todos vocês, Renata. Beijo para vocês. Fiquem bem, viu? Tchau, tchau. Voy a detener Pedro, ahora la quer grabación. compartilhar seu contato, talvez? Com as pessoas?